A gente vai fazer uma entrevista importante agora, porque a Agência Nacional de Águas tem uma sala de crise para monitorar a situação dos rios, lagos e reservatórios do Rio Grande do Sul. Existe um alerta de mais temporais neste fim de semana, como a gente trouxe, principalmente no domingo. Sobre esse cenário e também a falta de água em algumas cidades gaúchas, a gente vai conversar com a presidente da agência, a Verônica Sanches, da Cruz Rios, que está aqui no estúdio da CNN em Brasília. Verônica, muito obrigado pela presença neste sábado. A primeira questão que eu tenho a você é sobre o risco de elevação do nível dos reservatórios, principalmente na região mais atingida pelas enchentes. Eles podem se elevar muito? Esse risco é alto ou é baixo neste momento? Boa tarde, Gustavo. Agradeço à CNN pela oportunidade de falar um pouco do trabalho da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Nós monitoramos por meio da Rede Hidrometeorológica Nacional todos os pontos do território nacional e, em especial, agora, nesse momento da tragédia no Rio Grande do Sul, nós temos monitorado os níveis tanto de todos os rios que compõem ali a bacia do Rio Taquari, Anta, do Rio Caí, do Rio dos Sinos, e também os níveis da Lagoa do Guaíba e da Lagoa dos Patos. Então, o que a gente tem dos órgãos oficiais de previsão meteorológica, como o IMET, INPE, CEMADEM, é que de fato voltam as chuvas, começaram ontem, mas nesse final de semana devemos ter mais chuvas na região, nas cabeceiras dos rios. E o que implica essas chuvas na cabeceira dos rios? É que as chuvas voltam a aumentar os níveis do Guaíba. Para você ter uma ideia, hoje de manhã, às 7 da manhã, o nível que a gente tinha registrado ali no cais do Mauá era de 4,60 metros e agora, por volta do meio-dia, já estamos em 4,70 metros, ou seja, um aumento de 10 centímetros do início da manhã agora para o meio-dia. O que a gente tem de projeções, Gustavo, são as melhores projeções que a gente tem nesse momento são do Instituto de Pesquisas Hidrológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que usa os nossos dados da agência e eles apontam que, de fato, essas chuvas podem aumentar o nível do Guaíba entre os dias 13 e 14. Então, possivelmente ainda teremos um aumento do nível próximo dos 5 metros e que em seguida voltam a descer os níveis. Então, infelizmente, com a retomada das chuvas, a gente tem um repique, né, um aumento ali no gráfico dos níveis do Guaíba, que também desencadeia um aumento do nível na Lagoa dos Patos, afetando cidades como Pelotas, cidades como Rio Grande, cidades como São Lourenço. Presidente, o Pedro Teixeira entrevistou muitos moradores que foram afetados pelas chuvas e eles repetem uma frase de que o Rio conheceu um novo caminho e este é o novo normal, ainda mais com as mudanças climáticas. Que obras podem ser feitas para que essa situação não se repita? Então, Gustavo, nós agora, eu acho que uma reflexão importante é que nós precisamos observar esse evento e dimensionar as novas infraestruturas necessárias à reconstrução de pontes, à reconstrução de estradas, de barragens, de obras de infraestrutura de drenagem urbana, principalmente, com esses novos níveis. Então, um dos trabalhos da Agência Nacional de Águas que a gente já iniciou nesse momento é exatamente definir novamente as novas manchas de inundação da cidade, que quer dizer que, a depender do nível da água, quais são os bairros que podem ser atingidos, as áreas que podem ser alagadas, para permitir que, com essas novas informações, as cidades se planejem para reconstruir as casas, enfim, o comércio, toda a infraestrutura a partir de um novo patamar. Então, o que nós temos é um conjunto de lições aprendidas a partir desse evento extremo, né? Como vocês sabem, a pior cheia que nós tínhamos registrado era em 1941, agora, obviamente superada com os patamares dessa cheia e que vão nos dar os patamares para planejar novamente a reconstrução dessas novas infraestruturas. Então, a gente vai ter que refazer todos os projetos com novos níveis. Então, precisamos de informações cartológicas atualizadas, dos novos níveis de manchas de inundação e das novas vazões dos rios que a gente já tem computadas. Isso entra, vamos dizer assim, em modelos matemáticos que vão permitir dimensionar as novas estruturas de pontes, de estradas, de barragens e as novas localizações das cidades para evitar tragédias como essa que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Gente, desde o último final de semana a gente tem ouvido um grande problema que é a água potável. As pessoas estão com dificuldade no fornecimento de água e aí houve uma rede de solidariedade nacional para o fornecimento de água mineral.
Agora há pouco nós tivemos a informação que o fornecimento de água foi normalizado em Caxias do Sul. A senhora tem um mapa de como está esse fornecimento, se ele já foi adequado em todas as cidades gaúchas ou as cidades que ainda têm um problema no fornecimento de água? Sim, Gustavo, nós temos monitorado junto às empresas que prestam serviço de saneamento no estado. Então, no município de Porto Alegre, é o DEMAI, o Departamento Municipal de Água e Esgoto, que diariamente tem nos reportado vamos dizer assim, a evolução dos trabalhos de recomposição do abastecimento de água. Lembrando que muitas bombas d'água e das estações de tratamento de água também ficaram submersas, comprometendo, né, o bombeamento de água para a rede de água do município, também na região metropolitana, município de Canoas. E no estado como um todo, temos 32 cidades ainda, Gustavo, que estão com os trabalhos sendo executados agora para recompor, para restabelecer as redes de abastecimento de água. Eu queria destacar aqui uma solidariedade muito grande de todas as empresas de saneamento, tanto as empresas públicas, privadas, departamentos municipais de água e esgoto, têm contribuído não apenas com água potável, que tem sido enviada para o Rio Grande do Sul em volumes significativos, mas também com técnicos. Lembrando que é um trabalho muito especializado, então muitas equipes de técnicos foram enviadas pelas empresas para auxiliar as equipes que estão em campo nesse momento, para refazer bombas de estações de tratamento de água, de estações de tratamento de esgoto, levaram estações vamos dizer assim, compactas de tratamento de água para restabelecer a qualidade da água que vai ser bombeada para as redes de água da população. Então, a gente assim, gostaria de destacar realmente essa solidariedade de todas as empresas do país nessa situação do Rio Grande do Sul. Interessante a gente ver essa contribuição de todas as partes, seja do poder público, seja da iniciativa privada, seja dos cidadãos e também agora das empresas de água. Presidente, a gente está com imagens ao vivo aqui do lado de Canoas. O Pedro Teixeira trouxe a informação de que parou de crescer a altura da água, tem uma chuva perene, mas ela se mantém, ou seja, ainda há uma altura relevante e isso coloca as pessoas em perigo. Você mesmo citou, presidente, das grandes enchentes de 1941, quando ocorreu, então, o que a gente pode considerar a segunda maior enchente do Rio Grande do Sul. O nível do Guaíba demorou 32 dias para voltar abaixo da cota de inundação. Eu sei que o cenário de crise, de tragédia é muito imprevisível, mas vocês têm alguma medição ou alguma previsão de quanto tempo vai levar essa cheia? Então, Gustavo, como eu te mencionei, a melhor previsão que nós temos é, de fato, que haja um repique, ou seja, um aumento do nível do Guaíba e da Lagoa dos Patos em função das chuvas que estão acontecendo nesse momento no estado, ali nas cabeceiras dos rios Caí, Jacuí e também no rio Taquari. E isso pode levar a aumentar um pouco o nível na Baía do Guaíba e na Lagoa dos Patos. E o comportamento das águas é muito similar ao que aconteceu em 1941, porque a natureza da região é dessa forma, é uma grande baía que se comporta como um reservatório. Então, de fato, demora para que a água seja escoada para o oceano, ali perto de Rio Grande, na Lagoa dos Patos. E ainda temos previsões dos institutos de meteorologia que mostram a influência dos ventos na velocidade com que a água vai para o oceano. Então, esperamos que mude, né? Hoje a gente tem uma frente de vento sul que, vamos dizer assim, diminui a velocidade com que a água sai para o oceano. Então, de fato, isso ainda acaba represando a água na Lagoa dos Patos, que acaba gerando inundações ali em Pelotas, no Rio Grande, em São Lourenço, e diminui a velocidade com que a água reduz o nível no Guaíba. Então, de fato, a gente tem uma perspectiva de que o comportamento seja similar a 1941, então de que a água demore um pouco para descer aí em Porto Alegre. Presidente, o cenário ideal seriam ventos do norte para o sul e eles estão vindo do sul para o norte, é isso? É isso, exatamente isso, Gustavo. Para empurrar em direção ao mar, que é ao sul do Rio Grande do Sul, né? Exatamente. A saída para o Atlântico é ali no sul do Rio Grande do Sul, perto de Pelotas. De Rio Grande, desculpa. Presidente, em relação ao Comitê de Emergência da ANA, quando é a próxima reunião extraordinária e o que deve ser discutido?
Então, nós temos instalado a sala de crise, já realizamos reuniões na semana retrasada, na semana passada e nessa semana também. Nós reunimos mais de 200 pessoas que representam vários órgãos do governo, tanto institutos de meteorologia, prestadores de serviços do ponto de vista hidrológico e também de saneamento básico, enfim, um conjunto de atores que em tempo real compartilham as informações para que permitamos uma tomada de decisão mais célere. A Defesa Civil, então, é atualizada diariamente, 2 ou 3 vezes por dia, com relação às principais informações que temos de nível dos rios, de previsões de chuvas, para que a Defesa Civil possa alertar e orientar as pessoas, eventualmente, se precisam evacuar uma área da cidade, se precisam permanecer em abrigos, exatamente porque os níveis ali do Guaíba ainda podem demorar a descer. Então, a nossa próxima sala de situação está marcada também para quarta-feira da semana que começa, em que nós continuamos monitorando essas informações, mas queria destacar que diariamente a gente tem atualizado no nosso portal e a cada 15 minutos os níveis dos rios no Rio Grande do Sul e no país todo. Lembrando, Gustavo, que as situações de cheia às vezes são mais rápidas, mas a gente conseguiu emitir os alertas, né? A Defesa Civil conseguiu emitir os alertas para evacuação de grande parte das cidades, mas obviamente que a gente não esperava volumes de água como os que aconteceram. Mas a ANA, a Agência Nacional de Águas, monitora diariamente as situações no país todo. Então, para você ter uma ideia, Gustavo, neste momento, a gente observa a situação de calamidade no Rio Grande do Sul, mas já observamos também em outras regiões do país situações de seca, como é o caso do Pantanal. Então, a gente que mora no país continental tem que lidar diariamente com situações, vamos dizer assim, antagônicas, de seca no Pantanal e de chuvas intensas aí no Rio Grande do Sul, com esses alagamentos que a gente está observando. Estava tentando entrar aqui no site da ANA. Qual é o site da ANA, presidente, para que as pessoas se informem desses boletins diários? Perfeito. O site da ANA é www.ana.gov.br. Lá temos os boletins que são atualizados diariamente com as principais informações do estado do Rio Grande do Sul em destaque em função da situação de calamidade nesse momento. Nós conversamos com a presidente da Agência Nacional de Águas, Verônica Sanches da Cruz Rios. Verônica, muito obrigado pela entrevista e deixa aqui um recado. Sigam o que dizem as autoridades. As autoridades têm conhecimento, eles sabem quando você pode retornar para sua casa para buscar seus bens materiais ou não. Então é sempre preciso fazer essa consulta e o site da ANA com estes informes diários não, até de 15 em 15 minutos, como a senhora disse, eles ajudam as pessoas a se orientarem. Obrigado, presidente. Obrigada, Gustavo. A gente está à disposição. Obrigada.